possuem a Bíblia Sagrada, abram no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 8. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Amém? A Bíblia Sagrada diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Conserve a Bíblia aberta. Feche os teus olhos. Vamos dar graças ao nosso Deus. Santo Deus e Pai bendito, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, que nesta noite é direcionada ao nosso coração, para produzir em nós edificação, cura, para nos conceder a riqueza do conhecimento do Senhor Jesus. Meu Deus, eu te peço, através desta palavra, Senhor, venha impactar o teu povo, venha nos impactar. Através desta palavra, venha produzir na tua igreja um grande despertamento, um grande avivamento nestes últimos dias, Jesus. Em nome do Senhor, meu Pai, fale conosco, porque nós estamos prontos para te ouvir. Em nome de Jesus. Os amados, podeis tomar o assento, aqueles que possuem. Amados, eu faço uma pergunta aos irmãos aqui presentes: o que significa riqueza para você? Para muitos, riqueza significa acúmulo de bens materiais. Para outros, riqueza significa um bom estado de saúde física. Já para outros, riqueza é ter muitos amigos, é ter prestígio, é ter reconhecimento. Este é o sentido de riqueza do campo popular. Mas eu pergunto à igreja do Senhor Jesus, comprada pelo sangue de Jesus Cristo, o que significa uma igreja rica? É importante não confundirmos este assunto com a famigerada teologia da prosperidade, uma teologia terrena, diabólica e carnal, que se prega uma riqueza efêmera, uma riqueza passageira, temporal.
É triste quando nós olhamos para o atual cenário das igrejas evangélicas ao redor do mundo. Aqueles que deveriam ter pleno conhecimento da verdadeira riqueza distorcem este conhecimento e pregam a riqueza que nada tem a ver com os interesses de Deus. Não são poucas igrejas que levantam as suas campanhas em prol da prosperidade material. Deus, Ele é o provedor material, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que Deus, Ele tem poder para tornar alguém rico e para tornar alguém pobre. Mas este não é o objetivo primordial do Senhor Jesus. O objetivo de Jesus é que a igreja tenha uma visão plena sobre qual é o significado da riqueza que nós possuímos. Em muitos lugares, as pregações giram em torno das riquezas aqui da terra. As pregações têm como foco motivar e encorajar os ouvintes a lutarem, a morrerem e a viverem em prol das riquezas aqui da terra, fazendo com que o povo se esqueça de que a igreja é possuidora de uma excelsa riqueza, uma riqueza divinal. Não é uma riqueza que nós possuiremos, mas é uma riqueza que nós já possuímos. A igreja do Senhor precisa enxergar aquilo que já possui, porque se não enxergarmos aquilo que nós já possuímos, corremos o risco de perdermos isto que já possuímos, em detrimento das coisas que não têm grande importância no reino de Deus. O Senhor Jesus, em nenhum momento, Ele condena a ambição profissional. Alguém querer uma casa melhor, um carro melhor, alguém querer um salário melhor, uma condição financeira melhor. Não, Jesus, Ele não condena isso. Muito pelo contrário, Jesus é patrocinador dos nossos sonhos. Mas o risco está em nós nos esquecermos que a riqueza que possuímos é incomparavelmente maior e melhor do que aquela que se vê apenas nesta vida. Porque por mais que o homem ou a mulher possam possuir carros, casas, salários, prestígios e bens, quando o seu coração parar de bater em um sopro, todas estas coisas irão desaparecer. Mas a riqueza divinal que nós possuímos, nem a vida, nem a morte tem a capacidade de nos roubar. Nem os anjos de Deus, nem os demônios têm a capacidade de nos tirar esta riqueza que nós possuímos e guardamos com tanto amor, com tanta sinceridade. Jesus, ele fala para João, exilado na ilha de Pátimos, que ele escrevesse 7 cartas a igrejas localizadas na Ásia. E essa segunda carta que ele escreve é direcionada à igreja que está na cidade de Esmirna, pouquíssimos quilômetros de Éfeso, que foi alvo da primeira carta.
Sempre quando nós lemos e meditamos cada uma das 7 cartas, iremos perceber que no epílogo de cada carta, Jesus ele se apresenta com a faceta correspondente à situação e o cenário que aquela igreja está vivenciando. A igreja em Esmirna, Jesus ele se apresenta da seguinte maneira: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. E essa mensagem de Jesus, esta apresentação de Jesus, ela é fundamental para entendermos a necessidade da igreja. Porque quando Jesus ele se apresenta dizendo: eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas tornou a viver, Jesus está apresentando a totalidade do Evangelho de Deus. Jesus está apresentando aquilo que o Evangelho diz sobre Ele mesmo, sobre a sua obra, sobre a sua divindade, sobre a sua crucificação e a sua ressurreição. Então Jesus ele se apresenta à igreja falando acerca do seu Evangelho à igreja. De todas as 7 igrejas que João envia as cartas, apenas 2 igrejas não receberam censura da parte de Deus, não receberam reclamação nenhuma. São Esmirna e a igreja em Filadélfia. E quando Jesus ele continua no versículo 9, ele faz a descrição exata do momento, do cenário que a igreja em Esmirna estava passando. Eles estavam passando por grande tribulação. A igreja em Esmirna estava sendo atribulada. Eu quero chamar a atenção para o fato de que a cidade de Esmirna, uma cidade portuária, era uma cidade importante, que concorria junto com Éfeso pela importância na Ásia. Aquela cidade com grande população, economia lá nas alturas, cheia de pessoas ricas. Jesus ele descrevendo a situação daquela igreja, Jesus ele diz: você é pobre. Eles dizem que você é pobre, mas você é rica. E Jesus, irmãos, ele está mostrando a realidade para a igreja. E presta atenção em mim, presta atenção, irmãos, senão vocês vão se desconectar e vocês não vão prestar atenção em mais nada. Então, quando Jesus ele faz essa descrição logo após ao epílogo da carta, Jesus está mostrando para a igreja de Esmirna que eles possuem uma riqueza que, apesar de não ser material, apesar de não ser financeira, aquela riqueza é incomparável com as riquezas desta vida. A igreja de Esmirna, vocês podem se perguntar: irmão, mas como assim? Se a cidade de Esmirna era uma cidade tão rica, era a segunda cidade mais importante da Ásia, ficando atrás apenas de Éfeso, como uma cidade tão rica possuía uma igreja pobre financeiramente? E eu vou te explicar a situação. A cidade de Esmirna é uma cidade idólatra, uma cidade pagã. Então, quando o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que ele fundou a igreja em Éfeso, ele aproveita e ele funda também a igreja de Esmirna. Então, quando o evangelho de Jesus chegou em Esmirna, durante o ministério do apóstolo Paulo, a cidade de Esmirna se opôs à igreja do Senhor. As empresas da cidade de Esmirna fecharam as portas para aqueles que se declaravam cristãos. Os crentes em Esmirna estavam passando por uma situação turbulenta, porque aonde eles chegavam para pedir emprego, as portas eram fechadas, porque eles eram cristãos.
aonde eles chegavam e colocavam lá o seu negócio, e as pessoas passando por aquela cidade importante, as pessoas ao reconhecer que o dono daquela barraca, o dono daquela loja, o dono daquela empresa eram cristãos, as pessoas não compravam nada. E a igreja, os cristãos começaram a padecer necessidade econômica. Mas eles, apesar de estarem perdendo bens financeiros, apesar de estarem passando por dificuldades econômicas, eles não perderam a riqueza divinal. Porque Jesus é claro, Jesus diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. E aí agora Jesus diz: mas você não é pobre, você é rica. A igreja é rica. Porque as pessoas que estavam fazendo esta opressão sobre a igreja queria que a igreja recuasse e cedesse. Queria que a igreja chegasse ao ponto de, apertados pela fome, pelas dívidas, pelas portas fechadas, renunciasse à fé em Jesus. Mas a igreja não deixou que toda essa tribulação assaltasse, furtasse dela a riqueza divinal, que é o evangelho de Jesus. É por isso que Jesus, ao se apresentar à igreja, Jesus ele faz uma menção do seu evangelho. Ele faz uma menção da sua crucificação e da sua ressurreição, porque a única coisa que a igreja de Esmirna tinha de valor era o evangelho do Senhor Jesus. E eu pergunto aos irmãos, a igreja de Esmirna não era uma igreja forte, uma igreja poderosa, mas era uma igreja que conservava a riqueza que lhe foi confiada pelo Senhor Jesus. E eu pergunto aos irmãos, quantos de nós perdemos a riqueza do evangelho de Jesus Cristo por causa dos negócios desta vida? Quantas vezes deixamos Deus de lado, deixamos Deus em segundo lugar para lutarmos e morrermos pelas questões desta vida, irmãos? Quantas vezes? Quantos crentes já não têm tempo de orar, de jejuar, de cultuar, de estar presente nos cultos, porque está muito atarefado com as coisas da terra? Eles só pensam em ganhar, em receber, em crescer, em expandir, em aumentar. E eles estão perdendo a verdadeira riqueza que o tempo não consegue apagar, que é possuir o evangelho de Jesus Cristo. Eu falei isso aqui uns dias atrás para os irmãos da escola bíblica. Nós jamais, em hipótese alguma, devemos renunciar ao evangelho de Jesus pelas questões desta vida. Todos nós temos necessidades, todos nós temos contas a pagar, todos nós temos algo para sustentar. Mas se nós deixarmos a riqueza que possuímos de lado, nem todo o pão do mundo vai saciar nossa fome, nem toda a água do mundo vai saciar nossa sede. Nós não devemos deixar Jesus em segundo lugar pelas coisas desta vida. Jesus diz: não acumuleis tesouro aonde a traça e a ferrugem destrói, mas acumuleis tesouro lá no céu, aonde a traça e a ferrugem não podem destruir. Nós devemos conservar com unhas e dentes este evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, eu falei e eu volto a repetir, eu falei isso aqui na escola bíblica. Os adventistas, em hipótese alguma, eles abrem mão do sábado. Você nunca vai ver um adventista trabalhando no sábado. Você nunca vai ver. Eles não abrem mão do sábado. Mesmo biblicamente o sábado sendo um cerimonial cumprido pelo Senhor Jesus. Porque Jesus, ele é o nosso sábado, é o nosso descanso. Mas os adventistas não abrem mão do sábado.
pode ser o que for, eles não abrem mão do sábado. Eles não trabalham no sábado. Chegou às 6 horas da sexta-feira, porque eles guardam o sábado conforme o horário judaico. Chegou às 6 horas da sexta-feira, eles não fazem mais nada, eles não trabalham. Esses dias, para a festa das crianças aqui, nós entramos em contato com um rapaz que ele é da igreja adventista. Já tinha dado 6 horas da tarde. Bia falou: você pode mandar os valores para mim? Os valores. Ele disse assim: não, não posso, porque já é sábado, eu sou adventista, só depois das 6 horas do sábado. Irmão, ele correu o risco de perder uma cliente, correu o risco de perder uma encomenda, mas ele guardou aquilo que ele considerava ser importante para Deus. O católico não abre mão, o católico praticante não abre mão da missa. Pode estar o sol escaldante, está lá com a cadeirinha lá na praça da igreja católica, principalmente os idosos, está lá pagando as suas promessas, fazendo as suas preces, as suas rezas, não abre mão. E nós olhamos para o adventista e nós dizemos assim: olha, biblicamente você está errado. Nós olhamos para o católico e nós falamos: biblicamente você está errado, é idólatra. Mas nós abrimos mão daquilo que nós acreditamos, que é importante, pelas questões deste mundo. Os adventistas, eles se apegaram tanto ao sábado que o governo teve que abrir uma exceção, meu irmão. É lei. Se for um adventista praticante, a empresa tem que abrir mão dele trabalhar no sábado. Se é um adventista praticante, quando ele vai fazer um vestibular, a instituição tem que permitir que ele faça a prova após o sábado. Tem que permitir, porque eles se apegaram tão firmemente com unhas e dentes e disseram: não, nós não vamos abrir mão disso. Agora nós possuímos o conhecimento perfeito do Senhor Jesus, o Evangelho, nós entendemos todas essas questões bíblicas e nós muitas vezes abrimos mão daquilo que nós consideramos importante. Deixamos de vir à casa do Senhor Jesus por coisas que poderiam ser deixadas para depois. Deixamos de fazer as coisas para Deus, para fazer coisas que nós poderíamos deixar para depois e não sofreríamos dano algum. E ainda que sofrêssemos dano, seria necessário assim acontecer para mostrarmos a nossa fidelidade ao Senhor Jesus. Não abra mão dessa riqueza divinal. Assim como a igreja em Esmirna, não abra mão da riqueza divinal. A igreja estava sendo, irmão, trucidada. E naquela cidade havia um grupo de judeus praticantes, ultra-ortodoxos, que blasfemavam contra aquela igreja. Eles diziam à igreja: Esmirna, você é pobre. Se Jesus fosse mesmo Deus, a igreja não estaria nessa situação vergonhosa, nessa situação vexatória. Aquela religião dos judeus oprimia a igreja em Esmirna. Mas Jesus chama esse grupo de judeus de sinagoga de Satanás. Porque tem muito crente, meu irmão, que diz assim: eu estou aqui servindo a Deus e tem gente se dobrando diante de imagem e está melhor a situação do que eu. Pare com isso. A Bíblia diz: não tenha inveja dos ímpios, não tenha inveja daquele que prospera em seus maus caminhos. Tem gente que olha para o crente desconcertado, o crente relaxado, bagunçado. Deus está abençoando, a vida dele está próspera, está abençoada, e a minha, eu jejuo todos os dias, oro, consagro a Deus, e não está assim. Não tenha inveja do homem e da mulher que andam em seus maus caminhos. Não tenha inveja. Jesus chama essas pessoas de sinagoga de Satanás, reunião de Satanás. Satanás, meu irmão, Satanás coloca prosperidade nas mãos dessas pessoas, bens materiais, tudo para incitar os fiéis de Jesus a ter inveja do ímpio. Mas nós não devemos ter inveja do ímpio.
Porque o ímpio ele pode possuir muitos bens, mas ele não pode possuir a riqueza divinal, porque esta é dada apenas pelo Senhor Jesus. E a riqueza divinal, meus irmãos, é o evangelho do Senhor Jesus, não é outro, é o evangelho do Senhor Jesus. É o conhecimento do evangelho do Senhor Jesus. Não é apenas o evangelho na letra, mas é um evangelho revelado, olhe para mim, é um evangelho revelado pelo Espírito Santo de Deus ao coração do homem, quando ele ouve a pregação da palavra e ele se arrepende e crê no Senhor Jesus. Eu quero ler com vocês a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33, acerca do evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. De que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que profundidade de riqueza é essa? Que profundidade de sabedoria, de conhecimento? Que juízos perfeitos são esses que o apóstolo Paulo está citando? Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 8. O apóstolo Paulo, ele diz desta maneira: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso aqui está em conexão com aquilo que Jesus disse, porque Jesus diz assim: acumuleis. Jesus está falando sobre o que? Progressão. Jesus: acumuleis tesouro aonde a traça e a ferrugem não corroem. Jesus está falando: acumuleis, progressão. Aqui o apóstolo Paulo, ele está nos mostrando uma coisa, que quanto mais conhecemos e nos aproximamos do evangelho de Jesus, mais nos tornamos ricos da graça de Deus. É desta maneira que nós aumentamos a riqueza divinal, se aproximando do evangelho de Jesus, conhecendo o evangelho de Jesus, estudando o evangelho de Jesus. Irmãos, se fôssemos aqui fazer uma estimativa do tamanho da riqueza divinal que cada um de nós possuímos, qual seria o tamanho da sua fortuna? Tem crente que pensa que Jesus nasceu em Belém do Pará. Qual seria o tamanho da sua fortuna divinal, se fosse fazer uma estimativa? Porque tem crente que, apesar de bastante tempo na igreja, ele é pobre espiritualmente, ele não tem esse conhecimento. A igreja de Esmirna, lembrando que o apóstolo Paulo passou 3 anos ensinando todos os dias em Éfeso, e Éfeso ficava poucos quilômetros de Esmirna, e foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja de Esmirna, no mesmo tempo em que ele pastoreava a igreja em Éfeso. Então os irmãos em Éfeso eram conhecedores da verdade, porque os irmãos de lá frequentemente iam até Éfeso para estudar a palavra de Deus com o apóstolo Paulo. Por isso que a igreja ficou rica. Irmão, não tem nada melhor do que uma igreja com sede pelo conhecimento. Não tem nada melhor do que uma igreja interessada pelo estudo da palavra de Deus. Não tem nada melhor do que uma igreja sedenta pelo conhecimento da palavra de Deus. Uma igreja que diz: eu quero conhecer a palavra de Deus, eu quero conhecer as doutrinas, eu quero conhecer os fundamentos da palavra de Deus. É uma igreja rica, é uma igreja rica espiritualmente. E a igreja em Éfeso tinha esse pensamento. Era uma igreja, irmãos, de vasto conhecimento bíblico, porque aquela igreja havia tido contato
com o professor Paulo de Tarso. Era uma igreja sedenta. Chegando o tempo da pobreza e da tribulação, a igreja continuou rica, porque a igreja tinha algo que ninguém pode roubar de você: o conhecimento. Podem roubar de você tudo, mas não podem roubar de você o conhecimento. E o conhecimento da palavra de Deus é libertador. Jesus, ele disse: conhecereis a verdade, a verdade? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento é libertador. O conhecimento liberta o homem da ignorância. O conhecimento, meu irmão, liberta o homem e a mulher de todo tipo de ignorância e engano de Satanás. O homem e a mulher que possuem a riqueza divinal, eles estão em outro patamar espiritual, em outro nível espiritual. Tanto que Satanás precisa de muito empenho para destruir essa igreja. Uma igreja pode ter muitos dons. Uma igreja pode ter dom de profecia, dom de revelação, dom de cura, dom de expulsar demônio, pode ter dons de visões e interpretações. Uma igreja pode ter diversos dons. E ainda assim, Satanás pode entrar nesta igreja e destruí-la. Mas uma igreja que tem o conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus, é muito difícil de Satanás destruí-la. Porque quando Satanás ele intenta destruir a igreja, ele vem pelo caminho do conhecimento. Foi assim lá no Éden. Satanás se apresentou a Eva e falou: Deus falou que se vocês comerem deste fruto, vocês vão morrer. Caminho do conhecimento. Eva diz: não, isso não, ele falou que a gente não pode comer, tal, e o fruto daquela árvore ali e tal. Satanás diz: não é verdade, não é assim. Eva estava dominada pela ignorância. Eva estava dominada pela ignorância. É por isso que Satanás, quando vem tentar a Eva, Satanás vem pelo caminho do conhecimento. Porque Eva é uma mulher insegura, é uma mulher que não está segura daquilo que possui. E Satanás a engana. Adão não foi enganado, Eva foi enganada. Tanto que você já parou para se perguntar por que Satanás não foi até Adão? Porque Adão era seguro daquilo que ele sabia. Adão tinha seguridade. Então quando Satanás olhou para Adão, Satanás pensou: vai ser difícil demais, porque ele vai querer argumentar, ele sabe, mas já sei onde eu vou naquela mulher que não estuda a Bíblia, que não vem na escola bíblica, que não gosta de ler a Bíblia, que não gosta de conhecimento. Eu vou nela, eu vou enganar ela. Satanás foi, enganou a Eva. Eva chegou, deu a fruta a Adão, e Adão comeu conscientemente. Ele não foi enganado. Então Satanás ele sempre virá por este caminho. É por isso que a igreja do Senhor, irmãos, precisa estar atenta ao conhecimento do Evangelho do Senhor. Já chega de tanta ignorância. Já chega, meus irmãos, de tanta estupidez. Já chega, meus irmãos, de tanta burrice espiritual. Nós temos que ter sede pela palavra de Deus. Se é esta palavra que salva, eu tenho que conhecê-la. Se é essa palavra que liberta, eu tenho que conhecê-la. Se é essa palavra que transforma a vida do homem e da mulher, eu tenho que conhecê-la. Se é esta palavra que é a chave que abrirá as portas das mansões celestiais, eu tenho que conhecê-la de qualquer forma. Chega desta preguiça espiritual que te impede de meditar na palavra de Deus, que te impede de vir à escola bíblica. Chega dessa preguiça, desse desinteresse espiritual. Você não percebe que Satanás está regando a horta da ignorância que você possui, e ele virá e te enganará. Porque há muitos cristãos sendo enganados por Satanás, enganados numa facilidade, meu irmão. Satanás não precisa nem de muito esforço, porque estão transbordando da ignorância. E sabe quando é o ápice da ignorância? Quando alguém diz: eu não preciso porque eu já sei. Quando você encontrar uma pessoa assim, você já sabe que essa pessoa é ignorante. Eu não preciso que alguém me ensine, eu já sei. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o conhecimento, ele é progressivo.
ainda pelos anos à frente que Jesus nos concederá, assim se for a sua vontade, nós estaremos extraindo essa riqueza, porque Jesus diz: acumuleis. Ele está falando sobre cada dia extrair, porque essa riqueza aqui nunca acaba. A cada dia nós vamos extraindo, e nós vamos acumulando. Se assim Jesus nos conceder dias ou anos à frente, nós estaremos extraindo as riquezas da palavra de Deus. E nós vamos ver, meu irmão, ignorância por ignorância sendo derrubada pelo conhecimento de Deus. Agora eu pergunto aos irmãos: quem é que odeia quando a igreja está crescendo no conhecimento? Quem é? Quem é que odeia? Satanás. Ele odeia quando a igreja está crescendo no conhecimento. Você sabia que quando Satanás ele passa de frente a uma igreja e está aquele pula-pula, aquela gritaria, aquela coisa toda, e cadeira para lá, cadeira para cá, é aquela coisa, aquela bagunça, Satanás ele passa, ele bate palma, ele vai embora. Mas quando ele passa de frente à igreja e ele vê a exposição da palavra, ele vê um povo sedento pelo conhecimento da palavra, Satanás ele endoida e ele deseja destruir aquela igreja de qualquer maneira. Assim foi com a igreja em Esmirna. No capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 2 que nós lemos do livro do Apocalipse, Jesus, ele diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que, quem é? O diabo, Satanás, está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova. Satanás ele olha para a igreja de Esmirna e ele vê que a opressão em cima dos bens daqueles crentes não estava dando certo. E Satanás ele diz: eu tenho que destruir aquela igreja de qualquer maneira. A cada dia que se passa, aquele povo é mais interessado no estudo da palavra de Deus. A cada dia que se passa, aquele povo entende mais e mais da palavra de Deus. Não, eu tenho que destruir. E Satanás ele se levanta contra o povo. Ele se levanta para parar a igreja. Satanás ele se levanta para destruir as escolas bíblicas das igrejas. Quantas escolas bíblicas não são mais frequentadas, estão destruídas. Passa em frente de alguma escola bíblica, porque a maioria é no domingo pela manhã. Passa em frente e depois você passa em frente da mesma igreja à noite, e você vai ver a diferença. A noite está assim, pela manhã está uma zona. Satanás destruindo a escola bíblica da igreja. Ele está minando as forças da igreja. Os cultos de ensino, irmão, tem igreja que nem culto de ensino tem. É culto da bênção, é culto da providência, é culto do milagre. E o culto de ensino, irmão? Não, aqui nós não trabalhamos com isso não. O que basta aqui é Jesus. Ele entra, ele faz o que ele quiser aqui na igreja. Não! Nós não podemos, presta atenção, irmãos, nós não podemos permitir que Satanás destrua as escolas bíblicas e os cultos de ensino na palavra, nas igrejas. Sabe por que a Assembleia de Deus até hoje ela é forte? Em sua maioria. Porque a Assembleia de Deus nasceu com o estudo da palavra de Deus, nasceu com o ensino da doutrina do Senhor. Hoje você encontra muita Assembleia de Deus por aí que está nessa bagunça. Mas você vai encontrar a Assembleia de Deus como essa aqui, que preza pelo ensino das Sagradas Escrituras. Igreja que incomoda o inferno. Igreja que faz o diabo passar raiva. E irmãos, e Satanás ele se levanta contra a igreja para destruir. Sabe? Quando você vai abrir a Bíblia e você sente aquele desânimo, e você vai lendo e parece que as palavras estão embaralhando. Você leu o primeiro versículo, chegou no segundo, você já não sabe mais o que falou no primeiro. Aquela coisa toda, é Satanás tentando te parar. Sabe quando você vem ao culto de ensino, está acontecendo a exposição da palavra e dá aquela sonolência, aquele tédio, aquela coisa, é Satanás tentando fazer você parar. Sabe? Quando você vem à escola bíblica e bate aquele desânimo, aquele desinteresse,
você não faz as atividades, você não quer estudar para os assuntos que são passados. É Satanás trabalhando na sua vida para minar as suas forças. Irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia na primeira epístola universal do apóstolo Pedro. Primeira epístola universal do apóstolo Pedro. No capítulo 5, no versículo 8. Primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eu estava em casa, meditando no texto que nós lemos no início, lá em Apocalipse capítulo 2, a carta de Jesus à igreja de Esmirna. Quando eu cheguei no versículo 10, o Espírito Santo de Deus, ele falava no meu coração: vai para a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, porque tem algo que eu preciso te ensinar. Eu li, irmãos: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O Espírito Santo de Deus fala comigo: marca aí, procurando. Volte lá agora no versículo 10 do livro do Apocalipse. E eu voltei. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova. O Espírito Santo de Deus falava em meu coração. O original grego para essas duas palavras, procurando e prova, são as mesmas. Irmão, e eu, para ter certeza, para não pregar heresia, eu falei: Deus, não é duvidando do Espírito Santo. Fui lá, abri o dicionário grego, está lá a mesma palavra grega para as duas palavras. E o Espírito Santo de Deus me dizia: isso muda completamente o seu entendimento. Porque quando você lê o versículo 8 da primeira carta de Pedro, no capítulo 5, quando Pedro fala: vigiai, sede sóbrios, porque o diabo está em derredor, procurando a quem tragar, você pensa que Satanás, ele está assim, ele está rodando, ele está espiando, ele está rodando. Não! O que Satanás está fazendo aqui no versículo 8, que Pedro está falando, é aquilo que Satanás está fazendo com a igreja de Esmirna, no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 2 do livro do Apocalipse. Peirasmos significa tentação. Então, quando Pedro está falando que Satanás está em derredor, significa, ele está procurando, Pedro está dizendo, ele não só está dando voltas, mas ele está tentando, ele está instigando ele está cutucando cutucando o outro, para fazer a igreja ceder, para fazer os irmãos cederem, para fazer os irmãos vacilarem. Irmão, não pense que Satanás está aqui dando voltas nesta igreja e apenas espiando os irmãos. Não, cada um de nós que estamos aqui estamos sendo tentados por Satanás, cutucados pelo diabo. Assim como Satanás, ele fez lá na igreja em Esmirna, Satanás está fazendo aqui hoje. Ele está tentando você com portas que não foi Deus que abriu, falsas portas, falsas alianças, falsas oportunidades. Está tentando você com falsos elogios, falsas conversas. Está tentando você com aquilo que agrada aos seus olhos, com aquilo que machuca o seu coração. Ele está tentando, porque de todas as formas e lados, ele está tentando fazer você abaixar a guarda, para ele assaltar a sua riqueza, para ele, irmão, se apoderar da riqueza que você possui. E Jesus, ele é bem categórico. Ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Tens de sofrer. Jesus não diz as coisas que você talvez sofrerá.
Tentação de Satanás não é talvez, não é talvez nem será. Ele tenta. Ele vem de todos os lados, te rodeando. E quando o apóstolo Pedro está falando sobre em derredor, ele está falando sobre o estudo minucioso de Satanás. Olhe para mim, irmão, deixa eu falar uma coisa séria para você. Satanás sabe exatamente o que você quer. Ele sabe exatamente o que você gosta. Mas, irmãos, eu não falei nada, eu não abri a boca. Eva também não abriu a boca. Mas Eva passava por aquela árvore e ela olhava. E Satanás estava onde? Em derredor, estudando. Ele sabe exatamente o que você quer. Ele sabe exatamente o que você gosta. E ele vai vir por esse caminho. Ele vai vir com esta proposta. É por isso que o crente que ele não estiver, irmão, munido do conhecimento da palavra de Deus, quando Satanás vier com a bandeja, ele come. Quando Satanás vier com a bandeja, ele come. Quando Satanás vier com o prato, ela aceita. Por quê? Porque Satanás já estudou. E agora ele vai procurar, ele vai tentar. E ele vai trazer o prato, ele vai trazer a bandeja do jeitinho que você quer. Você gosta de quê? Feijoada? Ele vai levar uma feijoada bem gostosa para você. Aquela feijoada top, com veneninho. Você gosta de quê? Pizza? Frango assado? De quê? Parmegiana? Macarronada italiana? E tudo isso eu gosto. Ele vai vir com isso. É disso que você gosta? É dinheiro que você gosta? Não, irmão, que é isso? O sangue de Jesus tem poder. Pare com isso. Satanás, ele é experiente. Desde a eternidade ele enganou a terceira parte dos anjos de Deus. Anjos que possuíam luz, glória e força e poder, ele enganou. Desde o Éden ele vem rodeando a humanidade, estudando. É dinheiro que você gosta? Ele vai vir por este caminho. Você gosta de quê? De facilidade? Você gosta de dar sempre um jeitinho nas coisas para sair por cima? Ele vai vir ao seu encontro com isso. Você gosta de tirar satisfação? Pode ficar tranquilo, Satanás vai arrumar briga para você. Você gosta de quê? De namorar? Pode ficar tranquilo, ele vai arrumar namoro para você. Ele vai arrumar. Você gosta de quê? Você gosta de farra? Ele vai arrumar ingresso grátis de festa para você. Ele vai arrumar. Você gosta de quê? De sair com os amigos que não são crentes? Pode ficar tranquilo, Satanás não vai deixar faltar amigos não crentes para te fazer convite. Pode ficar tranquilo, não vai faltar. Porque ele sabe o que você gosta. Ele sabe aonde ele investe. Ele sabe aonde ele vai. Ele sabe. E ele olhou para a igreja de Esmirna, ele disse: já sei o que eu vou fazer. A pobreza não deu jeito, errei o tiro, mas agora vai ser certeiro. Eu vou levar todo mundo para a cadeia. Vai todo mundo para a prisão, vai todo mundo para a masmorra. E agora eu quero ver se esse bando de crente vai continuar sendo fiel ao Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele diz à igreja em Esmirna: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Satanás propôs cadeia e morte. E aí Jesus propõe: após a morte tem coroa da vida reservada para você. Mas a nossa riqueza Satanás não pode arrancar. A nossa riqueza espiritual Satanás não pode arrancar. E quando ele vier para nos tentar, nós estaremos armados com a palavra de Deus. Assim como Jesus no deserto, Jesus não tinha uma botija de água nem uma sacola de pão, mas Jesus tinha a palavra de Deus. Satanás veio até Jesus: já sei, Jesus, você está com sede, a sua boca está estalada, você está com fome, sua barriga está roncando, estou ouvindo aqui. Mas Jesus estava cheio da palavra do nosso Deus. Jesus disse: Satanás vai colocar vocês na prisão por 10 dias. E aqui é simbólico, representa um período aonde Jesus, ele não disse a data, mas tem tempo para ocorrer. E durante este tempo a igreja deveria permanecer firme.
Eu pergunto aos irmãos que estão aqui: quantos estão prontos para ser presos e morrerem em nome do Senhor Jesus? Quantos estão prontos para morrer pelo Senhor Jesus? Porque esse evangelho de facilidade eu não conheço. A igreja primitiva foi massacrada, martirizada, e nós vamos gozar de bom tempo? Jesus vai nos livrar de maus tempos, de tribulações? Eu não acredito nisso. Não acredito. Mas eu acredito que nós devemos ser fiéis ao Senhor Jesus, meus amados. Olhem para mim. Eu acredito que nós devemos ser fiéis ao Senhor Jesus Cristo até o fim, até a morte. Nós devemos ser fiéis ao Senhor Jesus, e de maneira alguma abaixarmos a nossa guarda, de maneira alguma recuarmos, meus irmãos, mas permanecermos fiéis ao Senhor Jesus. Porque escutem o que eu estou dizendo a vocês e com amparo bíblico: a cada dia que se passa, vai se tornando mais difícil ser cristão. A cada dia que se passa, vai se tornando mais difícil ser crente. A cada dia que se passa, Satanás ele vai aumentando a intensidade dos seus golpes contra a igreja. A cada dia que se passa, Satanás ele vai aumentando a quantidade, meus irmãos, dos seus planos, das suas obras para destruir a igreja. E aonde ele toca? É no conhecimento da igreja, porque é no conhecimento da igreja que está a nossa riqueza. O apóstolo Paulo, eu quero que os irmãos abram a Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Olha o que Paulo ele vai dizer pelo Espírito Santo. Ele diz o quê? Ora, o Espírito afirma. Quem é que está afirmando? O Espírito Santo. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, em que tempos, irmãos? Os tempos de agora, os últimos, alguns apostatarão da fé, se afastarão da fé, por obedecerem a quê? A espíritos enganadores, campo do conhecimento, e a ensinos de demônios, campo do conhecimento. Então o apóstolo Paulo fala sobre dois golpes de Satanás. O que são? Espíritos enganadores, campo do conhecimento. Ensinos de demônio, campo do conhecimento. Pela hipocrisia. Porque Satanás ele não vai vir, irmão, se apresentar de rabo e chifre, mas ele vai usar os seus instrumentos, os seus obreiros, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. E esse tempo é chegado, aonde Satanás está disseminando de modo muito intenso as suas heresias, as suas apostasias, e nós devemos estar prontos para refutar as heresias de Satanás. Nós devemos estar prontos, meus irmãos, olhem para mim, meus irmãos, nós devemos estar prontos para refutarmos as heresias de Satanás. Por isso, irmão, acumulem riqueza divinal por meio do conhecimento da palavra de Deus, por meio do conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus. Persista em meditar na palavra de Deus. Persista, todos os dias meditem na palavra de Deus. Estudem a Bíblia Sagrada. Frequentem a escola bíblica. Sejam firmes no culto de ensino. Persistem para que Satanás não te destrua, para que você não venha a ser tentado por Satanás a ponto de ceder e perder a sua riqueza. E Satanás ele vai vir, porque Jesus diz: não temas, porque tens de sofrer. Você tem que sofrer. Você tem que sofrer esses ataques de Satanás, porque é por meio desses ataques que vocês serão provados, testados. E nós temos que estar prontos, porque Satanás ele vai vir e ele vai querer espremer cada um de nós como uma laranja. Vai querer espremer.
para nós desistirmos, e nós não podemos abandonar o Evangelho do Senhor Jesus. Após João entregar essa carta, pouco tempo mais tarde, precisamente no ano 155 do segundo século da era cristã, havia na cidade de Esmirna um bispo chamado Policarpo. A igreja naquela época, lembrando que João escreveu essa carta à igreja em Esmirna no ano 96 depois de Cristo. No ano 155 depois de Cristo, ou seja, algum tempo depois de João ter entregado essa carta, a igreja de Esmirna voltou a padecer nas mãos dos perseguidores. Muita afronta, muita perseguição. E o bispo daquela igreja, o pastor daquela igreja, chamado Policarpo, 3 dias antes da sua morte, ele dormindo, ele teve uma visão da parte de Deus. Ele sonhou que o seu travesseiro pegava fogo. Ele acordou do sonho e ele se dirigiu aos seus discípulos e ele disse: irmãos, eu vou ser queimado vivo por causa do Senhor Jesus. 3 dias passaram, a igreja foi apertada, atrocidada. O procônsul da Ásia compareceu a Esmirna, prenderam Policarpo, trouxeram ele diante do procônsul e perguntaram a ele: é verdade isso? É verdade que você é bispo desta igreja? É você que lidera esse povo? Sim. E o procônsul fez uma proposta semelhante àquela que Domiciano fez a João antes de o mandar para Pátimos. O procônsul disse: eu vou te dar uma oportunidade. Se você falar agora que não crê nesse Jesus e adorar o imperador, nós vamos esquecer de tudo. Você vai voltar tranquilo lá para sua casa e nada vai acontecer com você. Os seus bens vão ser restituídos e você vai ficar tranquilo. Policarpo, ele estava com 86 anos de idade naquele tempo. Ele olhou para o procônsul e ele diz: há 86 anos eu sirvo o meu Jesus e nenhum dia ele me desamparou. Como eu posso agora blasfemar contra o meu Senhor? Os soldados pegaram ele, o amarraram, colocaram em uma fogueira e o queimaram vivo. Mas as chamas foram insuficientes para queimá-lo. Ele ficou agonizando. E os soldados tiveram que vir e apunhalar com facas para o matar. Mas ele não abriu mão da mensagem da cruz. Ele não abriu mão do conhecimento que ele possuía. Ele não abriu mão da riqueza que ele possuía. Aqueles perseguidores, instrumentos de Satanás, tentaram assaltar Policarpo, mas ele não abriu mão. Agora eu pergunto aos irmãos: será que nós estamos prontos, irmãos, para isso? Será que nós estamos prontos para viver e morrer pelo Evangelho do Senhor Jesus? Porque é possível que muitos aqui estejam prontos para viver pelo Evangelho, mas poucos estão prontos para morrerem pelo Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos que estar prontos. E o Senhor Jesus Cristo, ele diz no versículo 11: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, a primeira morte é a física, e eu não garanto que eu vou livrar vocês da morte física, não. Você pode morrer num acidente de trânsito, você pode morrer de câncer, você pode morrer de infarto, você pode morrer de tanta coisa. Eu não garanto que eu vou livrar você, não. Agora eu garanto, eu me comprometo a livrar vocês da segunda morte. A segunda morte é a condenação eterna, quando os ímpios irão para o lago de fogo e enxofre. A Bíblia chama isso de segunda morte. Primeira morte, Jesus não dá garantia de livrar a mim e a você. Ele diz: ser fiel até a morte. Eu quero que você seja fiel até a morte. Eu quero que você viva e morra por mim. Agora eu garanto
que de maneira alguma, você que tem sido fiel a mim, você que tem andado nos meus caminhos, mesmo com a sua fraqueza, mas você tem buscado a minha face, você que tem buscado o conhecimento da minha palavra, do meu evangelho, eu garanto a vocês, vocês não irão para o inferno, vocês não serão condenados com os ímpios, mas eu colocarei na cabeça de vocês a coroa da vida. Irei galardoar vocês com a coroa da vida. Irei presentear vocês com a coroa da vida, meus irmãos. Nós temos que estar prontos para morrer pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos nos esforçar, porque Satanás está se levantando contra a igreja do Senhor na terra. Satanás está usando seus instrumentos na política. Satanás está usando seus instrumentos, meu irmão, em vários níveis da sociedade. Satanás está usando seus instrumentos nas universidades, nas escolas, na mídia, em tantos lugares. Mas a igreja precisa resistir. E a igreja não resiste, meu irmão, não é queimando pneu na rua. A igreja não resiste, meu irmão, não é fazendo passeata, não é fazendo protesto, não é invadindo o congresso, meu irmão, e cagando na mesa dos ministros, não. A igreja resiste, é estudando a palavra do Senhor Jesus e guardando a palavra do Senhor Jesus e ensinando a verdade. A igreja do Senhor Jesus resiste, é desta maneira que nós vamos resistir a Satanás. E eu sei que nesta noite Satanás está em grande desespero, porque antes de eu começar a pregar, o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração: Satanás está com grande fúria nesta noite. Satanás está com grande fúria nesta noite, porque a mensagem que eu tenho a revelar à igreja é fundamental e decisiva na vida de muitas pessoas nesta noite. E eu sei, irmão, que nessa noite Satanás ele perdeu mais uma batalha, porque a igreja do Senhor Jesus permanece de pé, a igreja do Senhor Jesus permanece guardando o evangelho do Senhor Jesus, se esforçando. E assim nós somos postos por defesa do evangelho. Nós somos postos para defender o evangelho do Senhor Jesus, para conhecer a palavra de Deus. E é isso que o Senhor Jesus quer para os últimos dias. Porque o que Jesus quer, meu irmão, não é sapateado, não é pulo. O que Jesus ele quer, não é. O que Jesus quer não é o roda, vira. Mas o que Jesus quer é uma igreja que guarda a sua palavra, uma igreja que conhece a palavra de Deus, uma igreja sábia, uma igreja versada na palavra do Senhor Jesus, uma igreja rica espiritualmente. Essa é a igreja que o Senhor Jesus ele quer. Não abra mão, meus irmãos, não abram mão da presença de Deus, não abram mão do evangelho do Senhor Jesus, não abram mão das oportunidades que vocês possuem de conhecer o evangelho do Senhor. Vamos acumular tesouro no céu, meus irmãos, vamos acumular tesouro no céu, porque o nosso tesouro no céu está lá bem guardado, nos esperando quando nós adentrarmos as mansões celestiais, e nós iremos possuir os tesouros que nós temos acumulado lá em cima. Não vamos viver e morrer pelos bens aqui da terra. Todas as coisas que Deus ele pode prover, sim, patrocinar na nossa vida, e glórias a Deus por isso. Mas a nossa luta, a nossa peleja é pelas coisas do reino do nosso Deus. Quero que você se coloque sobre os seus pés nesta noite. Quero que você se coloque sobre os seus pés nesta noite. Eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Quero que você deixe o Espírito Santo ministrar dentro de você nesta noite. Porque você conhece a sua situação. Você conhece a sua situação, o seu estado. Talvez você está fraca, está fraco, está sofrendo as tentações de Satanás. Satanás quer te tentar pelo desespero, pelas lutas. Satanás quer te tirar da presença do Senhor pelo sofrimento, pela preocupação, pelas crises. Satanás está te tentando com muitos pratos e bandejas. Daniela, pode vir para louvarmos. Satanás, ele quer te tirar da presença do Senhor, ele quer roubar
aquilo que você possui, a riqueza divinal. Mas ele não vai conseguir em nome do Senhor Jesus. Não endureça, meus irmãos, o coração para o Espírito Santo de Deus. Não endureça o coração. Não endureça o coração para o Espírito Santo de Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, que nesta noite esta palavra venha produzir vida dentro de você, venha produzir santidade dentro de você. Esta palavra venha te dar força, venha te dar ânimo, venha te dar coragem, para você jamais abandonar de Deus. Enquanto